Olá, esse é o nosso terceiro seminário da disciplina Transferência de Calor. Eu sou o Bruno e junto com a minha dupla Kate, nós vamos falar sobre regime transiente. Aqui o nosso exemplo proposto. Uma residência localizada em uma zona polar, isso é, uma região fria. Durante o dia, a casa, o coeficiente térmico de K igual a 0,80 watts por metro Kelvin, densidade igual a 3.000 kg por metro cúbico, capacidade térmica de 1 joule por kcal, tendo uma parede de espessura de 0,20 metros, a mesma encontra-se uma temperatura uniforme de 20 graus Celsius. O ar externo e interno se conectam através de janelas e portas abertas. À noite a temperatura cai, chegando a 5 graus Celsius, internamente e externamente. Sendo o valor do coeficiente convectivo de H igual a 1 watts por metro quadrado Kelvin, em ambos os meios, é proposto que seja determinado o tempo necessário para o ponto médio da parede atingir 8 graus Celsius. Aqui os nossos dados, a espessura, condutividade térmica, densidade de calor específico, a pressão constante da parede, o coeficiente convectivo dos meios internos e externos, a temperatura da parede do meio do ponto médio, e o nosso objetivo é o tempo necessário para o ponto médio da parede atingir 8 graus Celsius. Aqui é o nosso esquema da parede, com a espessura, os eixos coordenados. Nós temos que na temperatura coordenada x igual a 0 igual a 20 graus Celsius, e nós queremos para a temperatura x achar o tempo que a temperatura atingirá 8 graus Celsius. Nossas considerações pertinentes ao exemplo, como eu disse, o regime transiente, onde a temperatura, o gradiente de temperatura irá mudar em relação ao tempo, a convecção e condição unidimensional na coordenada x, não há geração de calor na parede, as propriedades são constantes com o tempo, e a temperatura uniforme no início da observação. As propriedades do exemplo: a espessura da parede, 0,20 metros, a condutividade térmica da parede, a densidade da parede, o calor específico, a pressão constante da parede, o coeficiente convectivo dos meios interno e externo, a temperatura da parede, o tempo do meio, a temperatura do meio, que é a temperatura ambiente, e a temperatura do ponto médio. Bem, partindo para a análise e tratando o LC com o comprimento característico como metade da espessura da nossa parede, que mede 20 centímetros, temos que o número de Biot é 0,0714, o que é menor que 1. Então, pode-se desprezar a resistência térmica por condução e logo a hipótese de distribuição de temperatura uniforme no interior do sólido é razoável. Para o passo 3, aplicamos a equação de balanço de energia e, por fim, no 4, integramos e substituímos os valores para acharmos o tempo de 482 segundos,83, o que representa por volta de 8 minutos. Passando sobre as considerações finais, é possível diminuir o tempo de resfriamento da parede através do aumento do coeficiente de convecção ou forçá-lo através do vento. A troca de calor por radiação foi desconsiderada por ser desprezível frente à troca de calor por convecção. E por fim, para que o ambiente interno esteja a uma temperatura mais agradável, é indicado que as janelas fossem fechadas. Assim, não existirá troca de calor com o ar externo. Como se trata de um ambiente frio, que no nosso exemplo é aquela casa na zona polar, poderia ser instalada uma lareira para aquecer o ambiente interno. É isso, pessoal. Muito obrigado.